É diante da tua presença iniciante que o Senhor enviamos para louvar, bendizir e exaltar o teu nome. Então, que estamos para os nossos corações, alimentamos com a tua palavra. Nos fortalece no teu Deus. Eu sou teu, receba tua louvor, tua graça, tua fidelidade, tua poder. Ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos fazer a oração para a início a culto nesta noite. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor nesta hora, te louvando, te agradecendo e bendizendo o teu nome, porque tu és Deus santo e fiel. Obrigado, Jesus querido, por esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Pai querido, obrigado por tudo que tem feito e realizado aqui neste lugar, Senhor. Abençoa aqueles que estão ouvindo a nossa voz nesta noite. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, Oh, Deus Deus de querido, poder Deus e de santo, glória, Deus vivo. eu convido o Gerson para louvar os hinos. Saúde a todos na paz do Senhor. Amém. Pai do Senhor. Vamos cantar a Indafa Cristã, de número 2. Amém? Amém. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és no meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar. Glória a Deus. Pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de além. Glória a Deus, Lá aleluia. está o meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele não posso viver. Glória a Deus, aleluia. Ela muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além Glória a Deus. e lá terminarei Aleluias. as muitas lutas de Glória a Deus. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele não posso viver. Glória a Deus, aleluias. Diz a Sagrada Escritura Aleluia. que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. Deus E se santo, tão aleluia. belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essa terra de além e lá terminarei
das muitas lutas de Aquém. Glória a Deus, aleluia. Lá está o meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem Ele não posso viver. Aleluia. Amém? Cantar o hino de número 20. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhar para o Cordeiro de Deus. Aleluia. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? O hino de número 33. Amém? Amém. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou a salvar. Aleluia. Que não me atrevo Glória a a dar Deus. nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Glória a Deus. Com Aleluia. tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mostras-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida é luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo cada verei. Glória a Deus. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltar, e se esses céus romperdo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Agradeço a Deus.
Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em João, capítulo 11, do versículo 17 ao 37. João, capítulo 11, do versículo 17 ao 37, cujo título nos diz: Jesus consola Marta e Maria. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Maria a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que este não morresse? Senhor, meu Deus e Pai, Eterno Deus mais de uma vez nos colocamos maravilha e diante de do Senhor nessa bondade. hora. É diante da tua presença nesta noite que nos encontramos para louvar, bendizer e exaltar o teu nome. Querida, pelos hinos Obrigado, Deus querido, por esta palavra maravilhosa para nossa Deus. Que a tua vontade seja feita nesta noite. Oh Deus, toma a direção alegre aos nossos que tem feito em nossas corações. vidas. Oh Fala Senhor, conosco sim, nesta Papai noite. querido. Fala, Pai amado, com aqueles que estão Igreja. ouvindo a nossa Dá voz vitória nesta para o noite, teu em nome povo, de Jesus. Senhor, em Amém. nome de Jesus. Glória a Deus, Amém. aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, então, chegando ali para ter com Marta e Maria, louvado seja o nome do Senhor. Ele se moveu de compaixão para com elas, porque ele amava muito Marta, Maria e Lázaro, louvado seja o nome do Senhor. E Lázaro ali havia morrido, e as suas irmãs estavam ali desconsoladas, mas elas sabiam quem ela cria, louvado seja o nome do Senhor. Elas sabiam que tinha um Deus que cuida de nós, um Deus que faz tudo por nós, louvado seja o nome do Senhor. E então elas, quando viram Jesus chegando, elas se voltaram para ele e dizendo
se o Senhor estivesse ali, nada teria acontecido com seu irmão, mas o Senhor então ali chorou, né? Chorou porque ele estava, né, perturbado ali pelo, né, o choro delas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor disse ali para elas, consolando, que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o nome do Senhor. E disse mais ainda, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor direcionou para elas, perguntando, você crê nisto? E elas com certeza em seu coração, né? Elas criam, né? Porque elas sabiam do poder que o Senhor Jesus tinha e tem até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra também, ela está para nós, né? Nesses dias de hoje. Se nós cremos, né, louvado seja o nome do Senhor, ainda que nós venhamos a morrer, nós vamos nos ressuscitar, louvado seja o nome do Senhor, porque é o Senhor Jesus que tem esta promessa para nós, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eu passo novamente a oportunidade para o Jefferson. Glória a Deus, aleluia. Saúdo novamente a todos na paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor. Vamos aqui cantar o hino da Harpa Cristã, de número 304. Amém? Amém. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a alegria amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, não servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com alegria amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. Glória a Deus. A face adorada de Jesus verei, com alegria amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, Glória a Deus, meu aleluia. piloto é Jesus, pode me valer.
barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. Glória a Deus, aleluia. A face adorada de Jesus verei, com alegria amada no céu estarei. Glória a Deus, aleluia. Na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia, glória a Deus. Amém. Agradeço a oportunidade esta noite. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar no hino 244. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, Glória a Deus. que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou, pois Ele me deu salvação. Glória a Deus, aleluia. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da Glória a Deus, prisão aleluia. um povo cativo medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Glória a Deus, aleluia. Louvai a Jesus, vosso guia, no mundo de tribulação. E não tem temor quem confia em Deus, mas real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou, pois Ele me deu salvação. Glória a Deus, aleluia. Louvai a Jesus, É, dai-lhe Glória glória, a Deus. pois Rei e Senhor Ele É é. verdade, aleluia. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou, pois Ele me deu salvação. Aleluias. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos louvar, né, o Senhor todos os dias, né? Verdade. Porque nós sabemos que Ele é digno, né, de todo louvor e toda adoração. Aleluia. Porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele é que nos ajuda, nos guia, nos fortalece, né? Quando estamos caídos, prostrados, Ele é que nos levanta, né? Louvado seja o nome do Senhor. E agora, nesse momento, vamos passar para o pastor Edson para ele trazer a palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos orar, né? Senhor, meu Deus Oh, e Pai, Deus querido, nós podemos Deus santo, colocamos Deus diante do vivo, Senhor Deus nesta de hora, poder, Deus louvando de te agradecendo e glória. bendizendo Te teu nome, adoramos, porque Senhor, tu és na Deus beleza da fiel. tua Aláveis santidade. aí teu Toma a servo, direção Pai, de nossas abençoe ele, vidas, usa Senhor. com autoridade, com poder, Pai, com unção para pregar a tua Fala conosco palavra, Pai. através Devemos dele, em nome de Jesus. crescer, em nome Amém. de Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Ele é único e exclusivo.
e nós o adoramos. Aleluias. Queridos, hoje, culto da família, onde esta família se reúne para louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, ou capítulo 1, e somente o versículo de número 18, para assim meditarmos na bendita e gloriosa palavra do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 18 assim relata: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Senhor, a Ti é toda honra, a Ti é toda glória, a Ti é todo louvor. Ó Senhor, que venhamos diminuir e o Senhor venha crescer, que o Teu nome seja exaltado e glorificado, e que a Tua igreja possa cantar o hino da vitória, Senhor. É o que Te pedimos em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus. Queridos, hoje nós queremos trazer uma palavra que está baseado em um tema que nos diz assim. Fica à vontade, meu irmão. Nós estamos aqui meditando na palavra já. Antes de nós meditarmos a palavra, qual é o nome do irmão? Jonas. Jonas. O que é que nós estamos a dizer a Jonas? Seja bem-vindo em nome de Jesus, essa igreja vos ama. Irmão Jonas, vamos aqui tirar uma saudação aqui, aproveita aqui que nós vamos meditar na palavra. Tem a oportunidade aqui, traz uma palavra aqui em nome de Jesus. Uma saudação. Você não quer dar uma saudação, não? Deixa para a próxima, né? Amém. Então vamos assim meditar na palavra do Senhor. Nós estamos meditando na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 18. Amém? E o tema, como eu estava dizendo aqui, o tema que nesta noite nós queremos assim adentrarmos diz assim: olhando para a cruz. Vamos falar a respeito de estarmos focados na cruz do Senhor Jesus Cristo, dentro de um pensamento que nos diz assim: o que aquele que olha para a cruz, o que recebe? O que olhar para a cruz opera no cristão? O que eu, você, nós, a igreja de Jesus, olhando para a cruz, temos a receber. Louvado seja o santo nome do Senhor. Primeiro nós temos que saber o que é uma cruz, qual o significado de uma cruz. Na verdade, a cruz, há muitos anos atrás, ela era um instrumento de suplício, de dor, de vergonha e de morte. Isso é o que representava a cruz, onde os condenados, na verdade, no período romano eram colocados. Eles eram colocados ali como penalidade pelos seus crimes. Eles cometiam um crime e eram julgados diante da corte, e ali a condenação para eles, a pena de morte, era um sofrimento numa cruz. Eles ficavam ali perecendo. Isso acontecia naquele tempo. A pessoa que era condenado a morrer na cruz, ela tinha a certeza que teria uma morte terrível, uma morte dolorosa e angustiadora. Ela sabia. Antes dela ir para a cruz, ela já começava a sofrer, porque a carne da pessoa, quando está a sofrer qualquer consequência, ela sente, antes mesmo dela ser afetada. E a pessoa que sabia que ia ser colocado em uma cruz, começava o sofrimento psicológico. Muitas das vezes, queridos, o condenado ao tal ato, tão bárbaro que era, na verdade, demorava dias para morrer. Eles ficavam ali na cruz e alguns iam de imediato, quando eram pregados na cruz.
Eles morriam de imediato, porque a dor era terrível. Imagine nós, no meu caso, eu tenho 78 quilos. Se eu fosse colocado em uma cruz, pregado, o peso do meu corpo, com certeza, rasgariam as minhas mãos. Alguns dizem que as mãos eram amarradas. A Bíblia diz que o nosso Cristo, ele foi pregado, pregos em suas mãos. E aí você imagina uma pessoa passar dias e dias sofrendo, com o peito dos pés, um em cima do outro, pregado, em um madeiro e as mãos estiradas, ao relento, ao sol. A pessoa, por isso que ela sofria psicologicamente, antes de mesmo ser colocado ali. E quando era colocado ali, o sofrimento era terrível. E isso, queridos, essa morte por dias que ali ficava, ela só acontecia depois que uma lenta asfixia se completasse. A pessoa ia perdendo fôlego, a dor vinha e ela ia aos poucos padecendo. A Bíblia Sagrada que eu tenho, vocês têm, ela relata que para o povo judeu, uma pessoa que era condenada a morrer na cruz, ela se comparava a uma pessoa maldita. A pessoa que era levada à cruz, para o povo judeu, e a Bíblia assim relata, ela era uma pessoa maldita, malquerida de Deus. Deuteronômio capítulo 21, versículos 22 e 23 diz: quando também alguém houver pecado digno de juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto, a Bíblia diz, porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Além do sofrimento que a pessoa passava em uma cruz, ela ainda era maldita de Deus, ainda era amaldiçoada segundo a palavra do Senhor. A Bíblia também relata, queridos, que a maior, podemos dizer, a maior propriedade que a Bíblia, que o povo judeu compreendia, era que aquela pessoa, ela não poderia mais viver, ser honrada após morte pelo povo. De tão maldita. Hoje, um ente querido nosso parte deste mundo, na verdade ele parte, nós vamos fazer as honras. Há uma data específica no nosso país, no Brasil, na verdade, que comemora-se a data dos mortos, dos finados. São pessoas que vão ali, na verdade, chorar as suas mágoas. Alguns vão ali arrumar o local onde foi enterrada a pessoa, plantar, na verdade. Mas naquela época, a pessoa que morria no madeiro, até isso lhe era cortado. Não se dava esse direito. A pessoa tinha que ser excluída. Não haveria nada que pudesse relembrar, porque ele era maldito de Deus. Ele morreu e foi colocado numa cruz. Então, queridos, a cruz ela traz mágoas para muitas pessoas. A Bíblia também relata, e é mais propriamente dita no versículo que nós lemos aqui, o versículo 18, que o povo judeu, em sua maioria, achava a palavra cruz um escândalo. Veja bem, cruz naquela época era escândalo para os judeus. E os gregos achavam que não se devia crer na palavra cruz, porque isso era uma loucura. Ninguém queria saber da cruz. Ninguém queria. Mas Paulo, em sua palavra, diz que para os salvos isso era o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aí entra coerência. Algumas pessoas não queriam ouvir falar sobre a cruz. Outras pessoas honravam saber a respeito da cruz. Louvado seja o santo nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23 e 24 diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A cruz para nós representa poder de Deus, sabedoria de Deus.
Olhar para a cruz nos faz refletir no grande sofrimento que o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu por nós. É isso que quando você olha para a cruz, ali você vê. Mas quando olhamos para a cruz em gratidão ao Senhor, sabemos que também ela representa para nós o que, queridos? O que a cruz representa para ti, igreja? A cruz representa obediência, a cruz representa doação, a cruz representa compromisso, a cruz representa amor e vida eterna. É isso que a cruz de Jesus representa para nós, mesmo que alguns desfazem da cruz. A cruz para os crentes em Cristo Jesus representa a vida eterna. Aleluias. João capítulo 3 versículo 16 nos diz: porque Deus amou tanto a este mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu na cruz por mim, por ti, por nós. E nós temos que honrar esse compromisso. A nossa vida tem que ser uma vida diferente. A nossa vida tem que ser uma vida santa. A nossa vida tem que ser uma vida onde aqueles nos olham e possam contemplar a presença de Deus, a presença do Senhor Espírito Santo. Porque o sacrifício de Cristo foi um sacrifício enorme por nós. Então nós devemos honrar. Somos falhos? Sim, somos falhos. Somos seres humanos. Mas nem por isso podemos usar esse artifício para pecarmos. A Bíblia diz: se nós pecarmos, nós devemos nos direcionar a Deus na pessoa do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, que intercede por nós junto ao Pai. Louvado seja Deus, aleluia. É uma questão de santidade. Seja santo em toda a vossa maneira de viver. Aonde nós estivermos, aonde nós nos colocarmos, nós temos que colocar a nossa vida no altar, para que o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele seja exaltado e glorificado. Por isso Jesus morreu na cruz. Por isso nós temos que olhar para a cruz, saber que lá naquela cruz, aleluia, ali foi alcançado a salvação, ali foi alcançada a nossa libertação. Jesus, o Filho de Deus, ele pagou um preço muito alto. O sangue dele foi vertido na cruz do Calvário. Jesus derramou o seu sangue puro carmesim para que todos nós fôssemos redimidos do nosso pecado e pudéssemos um dia morar na eternidade com Deus. É isso que a cruz representa para mim e deve representar para nós. Louvado seja o santo nome do Senhor. Jesus, o nosso Salvador, ele nos ensina em sua palavra que, se quisermos, se porventura sentimos um desejo em nosso coração de segui-lo para herdarmos a salvação, também temos que levar uma cruz. Todos nós temos uma cruz. Jesus já pagou o preço, mas nós temos que levar uma cruz. Nós temos uma vida nessa terra. Alguns de nós vão viver em torno de 30, 40, 50, 60 anos. Não interessa. Mas nesse período que nós estivermos nessa terra, nós temos que levar a nossa cruz. Nós temos que nos colocar na posição para levarmos a cruz. Porque Jesus conta conosco. Jesus olhou para nós e disse: ide pregar o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê pela própria palavra já está condenado. Então Jesus tem nos dado uma cruz de pregarmos o evangelho, está a tempo e fora de tempo. Jesus tem nos dado uma cruz de santidade, ser santo em toda maneira de viver. Jesus tem nos dado essa obra. Louvado seja o santo nome do Senhor, e nós não podemos abrir mão dela. Nós temos que adentrar cheio da unção e do poder de Deus nos infernos para saquear as almas e levá-las ao céu para povoar o céu. E como é que nós vamos fazer isso? Pregando a palavra, dando testemunho da palavra, louvando em nome do Senhor, sendo diferente, sendo sal, sendo luz. Louvado seja o santo nome do Senhor. Há uma diferença no povo de Deus. Há uma diferença. O povo de Deus, na sua pessoa, no seu ser, é habitado pelo Senhor Espírito Santo, que faz a diferença. Aleluias. Olhar para a cruz não é se conformar, queridos, com o presente século. Não podemos nos conformar com este século, o que nós estamos vendo acontecer nesse século. Não podemos, queridos, temos que transformar. Olhar para a cruz é olhar para o autor e consumador
consumador da fé. Olhar para a cruz é ter a certeza de estarmos fazendo a vontade de Deus. Isto é olhar para a cruz, é saber que o Filho de Deus esteve ali na cruz há mais de 2000 anos atrás, em um propósito divino, um propósito grande e maravilhoso, um propósito de salvar toda a raça humana, um propósito de levar todos para o céu. Aleluia, as glórias a Deus. Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25 diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se, a Bíblia diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Devemos negar a nós mesmos, devemos abrir mão das nossas vontades, dos nossos prazeres, das nossas necessidades, para agradar a Deus. Devemos colocar em primeiro lugar em nossa vida a vontade do Senhor. O que Deus tem pedido para ti, igreja, o que Deus tem levado a ti, igreja, para que você venha fazer. A Bíblia diz que o que Deus tem para nós não é pesado, mas muitos têm aberto mão do que Deus tem trago para nós fazermos, e tem se preocupado em primeiro lugar com seus desejos. Muitos têm se corrompido neste mundo pecaminoso. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Muitas pessoas têm dado ouvidos aos cânticos das sereias deste mundo. Muitas pessoas têm se vendido pelas pepitas deste mundo. E a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ei, queridos, um dia nós teremos que se apresentar diante de Deus, e ali será a hora da verdade. É por isso, enquanto o dia se chama hoje, nós temos que procurar fazer o melhor para Deus. E nós só podemos fazer o melhor para Deus se nós estivermos olhando para a cruz, se nós estivermos olhando para Jesus, se nós compreendermos o que a cruz representa para a igreja. Louvado seja o santo nome do Senhor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, igreja, não vamos nos conformar com este mundo. Nós estamos aqui só de passagem. Deus tem algo melhor para nós. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo foi preparar uma cidade santa, e Ele vai voltar para nos levar. E é nisso que nós temos que basear a nossa crença nessa terra e proclamarmos o reino dos céus. Aleluias. Somos diferentes. Somos diferentes. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É uma questão de fé, é uma questão de crer, é uma questão de prática, meus irmãos. E outra vez verei a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Quem serve a Deus vive Deus. Quem não serve a Deus não tem compromisso com Deus. A sua vida é uma vida largada, uma vida despreocupada. Mas aquele que serve a Deus tem uma vida em santidade. Aquele que serve a Deus se preocupa com as coisas de Deus, porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde terás que se encontrar com o Senhor. Olhar para a cruz é crer no sacrifício de Jesus. Aleluias. Olhar para a cruz e crer no sacrifício de Jesus também opera a salvação do pecador. Opera, queridos. Olhar para a cruz e crer no sacrifício do Senhor Jesus. Olhar para a cruz é crer também no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. E quando nós estávamos mortos no pecados e na incircuncisão da nossa carne, nos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos de todas as ofensas. Havendo, queridos, a Bíblia diz, havendo riscado a cédula que era contra nós. Havia algo contra nós. Estava escrito lá nos céus. Havia algo contra nós. Aleluias. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário, rasgou este compromisso, rasgou essa dívida. Louvado seja o santo nome do Senhor. Não devemos mais nada. A Bíblia diz que nenhuma acusação há para aqueles que são em Cristo Jesus, que não andam
segundo a carne, mas no Espírito, meus irmãos. Ei, em nosso ser habita o Senhor Espírito Santo. Oh, glórias a Deus, somos diferentes, porque Cristo assim determinou, porque um dia nessa terra, nós levantamos a mão para o céu, e reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. A partir daquele momento foi selado em nossas vidas o Senhor Espírito Santo, aleluias. Olhar para a cruz, ela nos anima a se consagrar cada vez mais. Quando olhamos para a cruz, meus irmãos, a nossa vida, aleluia, ela sente o desejo de estar em santidade. O homem que não anda em santidade é o homem que anda distante de Deus. O homem que não busca a presença do Senhor Espírito Santo é um homem que precisa urgentemente ter um concerto com o Senhor. Olhar para a cruz nos anima a se consagrar cada vez mais em nome de Cristo Jesus, o crucificado, aleluia. Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo é na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ei, queridos, enquanto nós estivermos nesta terra, enquanto nós estivermos vivendo neste corpo, nesta carne, que ela seja para glorificar o nome de Jesus, que a nossa vida seja para exaltar e bendizer o nome do Senhor, como o apóstolo Paulo fala aqui. Ele já está crucificado com Cristo e não vive mais dele, mas agora ele vive para Deus. Deus vive na pessoa dele. Ei, queridos, que aqueles que olhem para nós, que aqueles que nos contemplam possam ver a diferença, em nossa vida, que nos chamem do que quiser, não nos interessa. A Bíblia diz que nós temos que agradar a Deus, não aos homens. Não me interessa que nos chame, mas que venhamos transpirar-nos, que venhamos transparecer de nós a presença de Deus. É uma vida de santidade, é uma vida onde o nome de Deus é exaltado e glorificado. Olhar para a cruz gera nos enfermos, meus irmãos, a cura. Quantas curas maravilhosas não têm acontecido nessa terra! Anos e anos se passaram e anos irão se passar até a volta de Jesus, mas todos aqueles que olham para a cruz recebem a cura do nosso Senhor. Temos a irmã Iraci, testemunho que Deus a curou. Louvado seja o santo nome do Senhor. Temos diversos testemunhos de nossos irmãos, igreja afora, que testemunham que o Senhor o curou. Por que isso, meus irmãos? Porque olharam para a cruz, olharam para o autor e consumador das suas fé. Aleluia! E não é diferente nos dias de hoje. Se olharmos para a cruz, temos a certeza que seremos curados, porque é isto que exalta e glorifica o nome do Senhor. Aleluia! 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 nos diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver na justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Fomos sarados na ferida de Cristo na cruz do Calvário. Todos nós. Jesus nos purificou em seu sangue. O Filho de Deus, Cristo Jesus, pagou um preço por causa de nós, queridos. É por isso que nós temos que exaltar e glorificar o seu bendito nome. É por isso que nós temos que nos fortalecer cada vez mais uns com os outros, porque a hora está chegando. A igreja vai embora dessa terra, seremos arrancados desta terra, seremos arrebatados desta terra, para se encontrar com o Senhor nos ares. A qualquer momento a trombeta vai soar, a qualquer momento Deus vai determinar a hora, e a igreja vai embora, meus irmãos.
que estar com a nossa vida no altar, independente de onde nós estivermos, independente do que estivermos fazendo, temos que estar com a nossa vida no altar. Não podemos nos corromper, não podemos nos vender, não podemos adentrar as maracutaias deste presente século. Somos crentes em Jesus, somos sal, somos luz, somos diferentes, fomos chamados para ser diferentes, porque Jesus assim nos convocou e Jesus assim conta conosco, igreja, aleluias. Olhar para a cruz nos dá força em momentos de tribulações. É no momento da dificuldade, é no momento da dor, é no momento onde ninguém tem uma mão para estender para nós, que nós olhamos para a cruz e sentimos a presença de Deus em nossa vida. É no momento da tribulação que nós sentimos Deus operar maravilhas em nossas vidas. Quantos de nós já estiveram neste mundo passando dificuldades? Teve alguns até que estavam passando fome nessa cidade, e Deus mandou um anjo ali enviar o alimento. Louvado seja o santo nome do Senhor. Hoje não é diferente, igreja. É nos momentos da dificuldade, se nós olharmos para a cruz e compreendermos o efeito da cruz em nossas vidas, Deus vai levantar alguém para nos ajudar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Isto é uma questão de fé, de crer, aleluias. Hebreus 12:13 diz: considerai, pois, aquele que usurpou tais contradições dos pecadores para si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. É, igreja, não para, igreja. Nesse mundo tereis tribulações, não para de marchar. O diabo sempre vai levantar alguém para tentar parar a igreja. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Constantemente ele está atacando a igreja. Ele quer que a igreja pare, mas a igreja não pode parar. Que a igreja? A igreja somos nós. Cada um de nós é membro da igreja de Cristo. Quando o diabo para um de nós, pelo menos 10.000 almas vão para o inferno. Nós não podemos parar, nós não podemos desanimar. Se machucar a nossa perna, vamos com a perna arrastando. Se machucar o nosso braço, vamos com o braço arrastando. Mas não vamos parar de proclamar a este mundo que Jesus salva, cura, liberta e dá uma morada no céu. Vamos pisar na cabeça da serpente, ela está derrotada. O povo de Deus é vitorioso, mas não podemos desanimar, igreja. Neste mundo nós vamos ter afrontas, neste mundo nós vamos ter tribulações, mas Jesus esteve neste mundo e venceu, e nos ensinou o caminho da vitória, aleluias. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã o sol da justiça vai brilhar, mas pela manhã a alegria vai tomar conta de nós. É uma questão de fé, igreja, é uma questão de crer. Se estamos passando uma tribulação, se estamos passando uma dificuldade, Deus, o Senhor, o sabe, porque a Bíblia diz que Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, e a hora de Deus vai chegar em nossas vidas. É para que o nome dele seja exaltado e glorificado. É uma questão de fé, é uma questão de crer, meus irmãos, aleluias. Deus não é homem para que minta. Tudo que Deus promete, Ele cumpre, porque a Bíblia diz que Ele vela sobre a palavra dele, meus irmãos. Se hoje nós estamos aqui, é porque Deus assim nos deu substância, é porque Deus assim nos deu a vitória, e Ele vai continuar conosco. Vamos crer, meus irmãos. Não desanime, não desanime. Neste mundo teremos que ter tribulações. Tribulação é o prato forte, é o prato delicioso que o cristão tem que comer. Nossos amigos lá por Oriente Médio estão morrendo, nossos irmãos, eles estão cortando cabeças de nossos irmãos, mas você não vê um correr da espada, você não vê um desanimar. Eles morrem ali dizendo que Jesus, só Jesus é o Senhor, aleluia, porque eles creem, meus irmãos, porque eles têm fé, eles conhecem o Deus que serve, e para nós também não é diferente, meus irmãos. O mesmo Jesus que eles servem lá no Oriente Médio é o mesmo que nós servimos aqui em Samambaia. Portanto, vamos perseverar,
Não abra mão da tua coroa, não abra mão da tua coroa. Não entregue o teu passaporte. Não entregue. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas creia, tu não vais ser atingido. Maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Creia, igreja, aleluias. Olhe para a cruz, olhe para o Filho de Deus, aleluias. Olhar para a cruz nos ensina a seguir as pegadas de Cristo Jesus. É olhando para a cruz que eu compreendo que tenho que seguir a Jesus. É olhando para a cruz que eu procuro ter Jesus como meu exemplo. É olhando para a cruz que eu não vou errar. É olhando para a cruz que a minha vida vai ser uma vida diferente, a minha sociedade corrompida que eu vivo. É olhando para a cruz, é olhando para a cruz que eu vou cantar o hino da vitória. É olhando para a cruz, igreja, que tu vai cantar o hino da vitória, aleluias. 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 a 24 diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Cristo deixou-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Jesus deu exemplo. Ele esteve nesse mundo há mais de 2000 anos. Jesus aqui esteve. Ele proclamou o reino dos céus. Ele fez milagres, ele ensinou o caminho, foi perseguido. A Bíblia diz que Jesus foi perseguido por inveja. A inveja, ela vai existir sempre, meus irmãos. Vamos se levantar contra nós, mas não vamos desanimar, porque Jesus mostrou o caminho. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso mártir. E a Bíblia diz que ele está vivo, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e vai voltar para nos buscar. Portanto, vamos seguir as pisadas de Jesus. Vamos seguir os passos de Jesus. Aleluias. Olhar para a cruz opera no cristão a separação do mundo. Eu falei aqui no começo. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, é inimigo de Jesus. Nós não temos que ser amigo do mundo. Mas como assim, pastor? Como que nós vamos viver neste mundo se nós não somos amigos do mundo? Nós não precisamos ser amigos do mundo para vivermos no mundo. Nós estamos aqui no mundo dentro de um objetivo, dentro de um propósito. O propósito de proclamar o reino dos céus. O propósito é de ser salvo. O propósito é de morar com Deus. Este mundo para nós tem um significado. É pregar o evangelho de Cristo Jesus. É fazer a diferença nessa terra. Nós não devemos ser amigos do mundo. Quando diz amigo do mundo, é das práticas mundanas, meus irmãos. Em nossa vida está a presença do Senhor Espírito Santo. Não temos comunhão com o mundo. O mundo é para nós pregarmos o reino de Deus. É para nós saquearmos o inferno e povoarmos o reino do céu. É para ganharmos galardões, para naquele grande dia a nossa coroa está repleta de pedras preciosas. É fazer a obra como convém. É mostrar para essa sociedade, para essas pessoas que estão ao nosso redor, que existe um Deus, que existe um Criador, que contempla todos aqueles que resolvem, dentro da sua liberdade, o adorar. Bendizemos o seu nome, aleluias. Não vamos ser amigos do mundo. E para não sermos amigos do mundo, temos sempre que olhar para a cruz. Porque foi lá na cruz que Jesus venceu o príncipe deste mundo. A Bíblia diz que esse mundo jaz em trevas, mas Jesus venceu o príncipe deste mundo. O príncipe que está atuando nas maldades. O príncipe que está atuando perversamente em meio a essa sociedade. Quantas crianças não estão sendo atrocinadas? Quantas mulheres não estão morrendo? Quantos jovens não estão sendo decapitados? Quanta judiação neste mundo, porque Satanás está operando 100%. Mas a Bíblia diz que haverá um dia que Jesus, com a sua igreja, vai pisar na cabeça de Satanás e vai levar o seu povo para morar no céu. E lá não
olhar para a cruz. Aleluias. Gálatas capítulo 1, versículo 4 nos diz: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Jesus, Ele se deu, Ele se doou na cruz do Calvário. Jesus se entregou ali para nos libertar dos nossos pecados, para nos libertar deste mundo mau, ó igreja, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Foi para isso que Jesus se entregou ali na cruz, para vencer o inimigo, para comprar a nossa vida, para comprar a nossa alma. Mas para irmos morar com Jesus, temos que ter atitude. O homem de Deus que não tem atitude, o homem de Deus que não tem coragem, precisa reformular o seu conceito e saber que Deus tem o melhor para nós. O que Deus tem para ti, para mim, para nós. A Bíblia diz que olho humano não ouviu, ouvido nenhum nunca ouviu, e nunca subiu ao coração do homem. Homem nenhum conhece, é o melhor, é o maravilhoso. Mas para adquirirmos isso, temos que ser corajosos. Temos que falar para Satanás que ele é um derrotado. Temos que falar para Satanás que ele não tem bandeira branca. A igreja de Jesus não dá bandeira branca para Satanás. Satanás é para ser um derrotado. E a igreja cantar o hino da vitória, irmãos, aleluia. Por isso nós temos que olhar para a cruz, para nos fortalecermos, para saber que através de olharmos para a cruz, estaremos ungidos, fortalecidos, convictos que o momento da partida deste mundo está mais perto do que quando lá atrás começamos a marchar, do que quando lá levantamos a mão para o céu e recebemos Jesus. Hoje está mais perto. 1 João 2,17 diz: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então esse mundo, meus irmãos, só para pregar o Evangelho, para trabalharmos, sem dúvida, para vivermos o tempo que Deus tem dentro do propósito para nós. Mas é fato que não devemos nos apegar a nada neste mundo, a bens materiais. Isso tudo é perecível, tudo vai ficar. Este mundo é para proclamarmos o reino de Deus, trabalharmos honestamente, vivermos uma vida ética, uma vida decente, mostrando para todos que nos contemplam que Jesus é o nosso Senhor. Aleluias. Olhar para a cruz gera em nós, gera na igreja a certeza de ter comunhão com Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando olhamos para a cruz, nós temos a certeza que estamos antenados com o céu. Quando olhamos para a cruz, nós temos a convicção que há um elo de ligação entre Deus e nós. Quando olhamos para a cruz, sabemos que Deus, na pessoa do Senhor Espírito Santo, habita no nosso ser. Temos a certeza, meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9 diz: fiel é Deus. Deus é fiel. Deus é fiel, o qual vos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Não foi tu, não foi eu. Não foi nós que resolvemos ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus Cristo, na bendita pessoa dele, que quis ter comunhão conosco. Cabe a nós aceitarmos ou não aceitarmos. No mundo há essa diferença. Existem os que têm comunhão com Deus e os que não têm comunhão com Deus. É fácil. A Bíblia diz assim: pelos frutos os conhecereis. É fácil você saber quem tem comunhão com Deus. Olha para a vida do cidadão, olha para a vida da cidadã, olhe para ela,
Olhe para ele e você vai saber se ele tem comunhão com Deus ou se não tem comunhão com Deus. É fato. A nossa prática, mediante este mundo, mostra quem nós somos. Se nós somos de Deus, se nós não somos de Deus. Se nós vivemos o que Deus quer ou se nós não vivemos o que Deus quer. Em meio à nossa parentela, em meio aos nossos amigos, há uma diferença, meus irmãos. Há uma diferença. Existem aqueles que têm comunhão com Deus e aqueles que não têm comunhão com Deus. Não tem como esconder. Não é uma questão de acusação. É uma questão de clareza. Louvado seja o santo nome do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 1, 2 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. A Bíblia diz para nós sermos imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus como cheiro suave. É por isso que tem que ter união entre nós. A igreja tem que andar unida. Temos que ser diferentes. Se for preciso padecer, vamos padecer. A Bíblia diz: se alguém lhe bater na face direita, dê a face esquerda. Se alguém lhe pedir para andar 1 milha, ande 2 milhas. Se alguém lhe pedir a capa, dê a túnica. A Bíblia diz que nós temos que desfazer de nós, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. A Bíblia diz que se olharmos para a cruz, teremos a certeza em ter comunhão com Deus. Mas se esquecermos da cruz, se esquecermos do objetivo da cruz, se esquecermos do sacrifício que houve na cruz do Calvário, iremos voltar ao velho homem, à velha natureza, e a presença de Deus não estará em nós. E quando houver o arrebatamento da igreja, não iremos herdar a nossa mansão, mas seremos lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dente. A escolha é nossa, a escolha é da igreja. O que vamos seguir? O que vamos fazer? Vamos olhar para a cruz ou não vamos olhar para a cruz? Eis a questão. Deus nos deu essa liberdade de escolha. Louvado seja o santo nome do Senhor. Olhar para a cruz demonstra o nosso amor para com aquele que se sacrificou por nós. É olhando para a cruz que você vai mostrar que ama Jesus. É olhando para a cruz que você vai buscar uma vida digna, para que o nome do teu Jesus seja exaltado, seja glorificado. Meus irmãos, uma das piores coisas que tem na face da terra é nós ouvirmos os falsos testemunhos de pessoas que se dizem cristãs e vivem uma vida atrasada, uma vida desqualificada. Não podemos dizer que somos crentes em Jesus se a nossa vida não é condizente. Não podemos, porque se nós falarmos isso, o diabo vai nos acusar e o nome do nosso Jesus vai ser jogado por terra. E o nome que tem que ser jogado por terra é o nome do diabo. A nossa vida tem que ser zelosa, a nossa vida tem que ser exemplar, para que o nome de Jesus seja glorificado. Se comprarmos, temos que pagar. Se marcarmos compromisso, temos que honrar. Temos que saber viver neste presente século, diferente do que o século está comandando para que as pessoas venham viver. Somos filhos de Deus, mediante o sacrifício de Jesus. Vamos mostrar o nosso amor para com Jesus, mediante as nossas ações, mediante a nossa maneira de viver. Deus está olhando para nós lá nos céus, está nos contemplando, mas o diabo também está olhando para nós. Deus usou um servo dele para testemunhar para o diabo que o servo dele era fiel a Deus. E quem lê a Bíblia compreende, sabe quem é. Jó foi a testemunha de Deus. E hoje todos nós, Igreja de Jesus, se tornamos no Jó. O diabo continua apontando, mas nós temos que mostrar que Deus é bom. Bom é Deus para todos sempre. Louvado seja o santo nome do Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 35 e 36 diz: Quem nos separará
do amor de Cristo a tribulação? Será? Será que a tribulação, a Bíblia diz, a angústia, a perseguição, o Oriente Médio está vendo perseguição, mas não está separando do amor de Cristo aqueles que estão ali. Está aumentando o povo ali. O Evangelho está sendo proclamado. As redes sociais têm mostrado que mais pessoas têm se ajuntado ao povo de Deus para proclamar o reino do Senhor. Se é assim que tem que ser, assim será. Louvado seja o santo nome do Senhor. Será que é a fome que vai nos afastar da presença de Deus? A Bíblia vai perguntando a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Todo dia, nós somos entregues à morte, para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado. Aí vamos usar um dizer popular: todo dia nós temos que matar um leão para sobreviver nessa selva que vivemos. Porque a Bíblia diz que por causa da iniquidade o amor de muitos vai esfriar, e a iniquidade tende a aumentar, ela não vai diminuir. São coisas que vão tentar atacar a igreja, para esfriar o amor da igreja para com Deus. Mas Jesus diz que em sua palavra Ele tem nos alertado. Louvado seja Deus. Não vamos abrir mão, vamos olhar para a cruz, vamos lembrar da cruz, vamos saber que houve um sacrifício de sangue naquela cruz. A cruz para alguns é loucura, mas para nós é poder de Deus, é sabedoria de Deus, porque foi na cruz do Calvário que Jesus comprou a nossa vida, foi na cruz do Calvário que Jesus pagou um preço muito alto por cada um de nós. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, igreja? Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Se assim Deus permitir, nós estaremos aqui no domingo, né? Domingo, culto de oração e de louvor. O varão está convidado, estiver aí. A gente ora no domingo, né? E vamos orar, dobrar o joelho, deixar Deus nos encher da graça dele, né? Do amor dele. Amém? Nós concluímos então, queridos, esta noite, que olhar para a cruz é a certeza, mas é a certeza clara de estarmos no caminho correto. Olhar para a cruz é a certeza de vivermos a eternidade um dia ao lado do nosso Deus. Olhando para a cruz, não esqueçam de olhar para a cruz. A cruz para nós tem um significado, talvez para alguns não tem, para outros é idolatria, mas para nós é poder de Deus, é sabedoria de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração para darmos termo a esse trabalho. Soberano Deus, de poder e de glória, Senhor, nós somos gratos por esta palavra, Pai. Somos gratos por sentir a Tua presença nessa noite. Somos gratos, Senhor, porque Tu tem falado para nós que devemos olhar para a cruz do Teu Filho. Para nós, Senhor, buscarmos a santidade. Para nós, Senhor, um dia se encontrarmos com o Senhor na glória. Papai, que cada dia mais venhamos santificar a nossa vida. Que cada dia mais, Senhor, venhamos nos colocar na posição de um adorador. Que cada dia mais, Senhor, a Tua presença seja sentida em nossas vidas, Senhor. Continue abençoando esta igreja, dando vitória para esta família, Senhor. Abençoe este varão que aqui esteve conosco nesta noite, cultuando e bendizendo o Teu nome, Senhor. Oh papai, eu não sei o que se passa no coração desse jovem, mas o Senhor que é onisciente o sabe, papai. Eu lhe peço em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor venha abençoá-lo grandemente, que o Senhor venha protegê-lo, que o Senhor venha lançar por terra tudo aquilo que o inimigo queira arquitetar contra a vida dele, Pai. Que o Senhor venha abrir as portas para ele,
dele, Pai. Que o Senhor abençoe a família dele, papai. Que o Senhor dê vitória para ele, porque só o Senhor é que pode, Senhor. E operando o Senhor, ninguém pode pedir. Abençoa as famílias que estão ao redor e ao redor desta igreja da Vitória. Abençoa os amigos internautas que têm nos acompanhado através da internet, Senhor. Salva, cura, liberta e abençoa a nossa parentela. É o que nós te pedimos, te agradecemos. Em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Estende em vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós e que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.